E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui, o professor Denilson Seixas. Então, vamos para mais uma videoaula. Hoje vamos dar continuidade, então, ao período medieval. Vamos trabalhar a Idade Média, um assunto específico da Idade Média, que é o... Vamos passar aqui para ver, feudalismo. É isso aí. Então, o feudalismo, ele inicia esse processo a partir do século III e vai mais ou menos até o século IX, certo? Então, é todo um movimento que ocorre de forma espontânea, né? A partir da queda ali do Império Romano, ocorrem algumas situações onde as pessoas vão se deslocando mais para a área rural e a partir disso, então, realizando atividades na zona rural, trabalhando a partir de um processo também que muda um pouco a questão do trabalho que antes era predominantemente escravo e que agora é mais a partir da servidão, né? Então ocorrem algumas mudanças e também uma coisa bem específica do feudalismo é aquilo que vai, né, ocorrer, muito influência dos povos bárbaros, a questão da fidelidade, né? A fidelidade entre o senhor feudal e o servo, relações de fidelidade entre dois nobres também. Então, esse processo aí vamos dar uma olhadinha, certo? Vamos lá aqui. Então, o cenário europeu da época, o cenário é mais ou menos esse que eu falei, com a queda do Império Romano, a partir disso, então, vai ocorrer algumas situações aí, ó, como o processo de ruralização da sociedade, boa parte daquilo que a gente entendia lá com os gregos e os romanos, né, vivendo numa área urbana, uma efervescência cultural, comércio, atividades esportivas, tudo na zona urbana. A partir de agora, então, com a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, vai se intensificar então a ruralização. Os povos bárbaros estão entrando, uma série de povos, como a gente já viu num vídeo anterior, né, os burgúndios, alamanos, hunos, godos, visigodos, ostrogodos, os francos. Então, uma série de povos bárbaros vão chegar aí na Europa. E a partir disso, então, como forma de se proteger também, né, buscar segurança, as pessoas vão se deslocando para a zona rural. E aquelas pessoas que têm mais possibilidade de desenvolver uma fortaleza, né, vão construir os castelos, então, para proteger a sua família e os seus funcionários. Por isso que a Idade Média é muito conhecida pelos castelos, né? Os castelos medievais são muito, muito famosos. E por que isso foi construído, né? No sentido de proteção, então, para proteger os familiares, os funcionários, e junto com esse processo, então, de ruralização da sociedade, vai também ocorrer a retração do comércio, né? Como eu falei, na zona urbana o comércio era intenso e com as invasões bárbaras, então, esse comércio vai se retrair. Também não será utilizado moedas, né? Muito pouco, mais na base da troca. Então, o comércio vai se retrair também neste início, né, do processo de feudalismo, tá? Vamos adiante aqui, vai ocorrer então uma retração urbana e uma retração do escravismo. Então, a escravidão foi muito utilizada como mão de obra na Grécia Antiga e na Roma Antiga, e a partir disso, então, esse processo vai mudando, vai ocorrendo então a transição de um escravismo para o sistema de servidão, né? A partir da formação daquilo que a gente entende como colonato, né? O colonato, então, na Europa vai se formar, grandes proprietários de terras vão adquirir, então, essas pessoas, os seus funcionários, a partir do regime de servidão agora, e essas pessoas vão ganhar uma parte lá das suas terras para poder tirar a sua subsistência, só que, contrapartida, pagar inúmeros impostos, tá? Vamos passar adiante aqui. Consolidação da agricultura, então, como é a zona rural, né, vivendo muito na zona rural, a agricultura, então, vai se formar, vai se consolidar esse processo aí,
e também a agricultura de subsistência, a produção local ali nas regiões, né? Não para exportação, mas sim para a produção local mesmo, de subsistência das pessoas em cada região da Europa, então. Vai ocorrer também o enfraquecimento dos monarcas. O rei, na Idade Média, ele não tem tanto poder quanto depois, né? Na Idade Moderna, sim, os reis vão se fortalecer. Mas na Idade Média, o rei, ele é mais um senhor feudal, ele é mais um nobre, né? Ele não tem tanto poder quanto depois nos estados nacionais modernos, posterior ao período medieval, tá? E, em contrapartida, os grandes proprietários de terras vão se fortalecer cada vez mais e, a partir disso, ali vão criando as regras locais, as leis, né, de determinada região. Então, a gente diz que existe uma pulverização do poder, né? O poder ele não é centralizado nesse período, é descentralizado, né? E cada região, então, vai ter um senhor feudal colocando as regras, as normas, de acordo com as suas demandas, né? Então, é um governo local, vamos dizer assim, né? São poderes locais, nesse sentido aí, tá? Então, como eu falei, a política, ela é pulverizada, descentralizada, cada região da Europa vai ter um senhor feudal governando ali a sua localidade, administrando, né, de acordo com aquilo que ele acha conveniente, tá? Então, mais adiante, depois, lá na Idade Moderna, é que vão ocorrer uma centralização do poder, mas nesse período é descentralizado o poder político, certo? Relações sociais, nós temos dois tipos de relações sociais, que são relações verticais, que é a relação entre o senhor feudal e o servo, né? Então, de cima para baixo, relação vertical de poder, onde o senhor feudal tem domínio sobre o servo, tá? E a partir disso, então, o servo tem que pagar inúmeros tributos e para este senhor, para poder, então, sobreviver ali nas suas terras, tá? Existe um outro tipo de relações, que são relações horizontais, relações entre dois nobres, dois senhores feudais, que a gente chama, então, de suzerania e vassalagem, tá? Geralmente, então, o suzerano, ele solicita auxílio para o vassalo, por exemplo, um auxílio militar, e o vassalo, ao ceder este auxílio, ele vai, em contrapartida, ganhar parte das terras do suzerano, certo? Então, existe esta relação de dependência aí, relações de fidelidade, né? E como se firmam esses acordos aí entre o suzerano e o vassalo, né? Existe uma cerimônia denominada homenagem. Então, existe uma cerimônia pública para a ocorrência, né, deste vínculo aí de fidelidade entre o suzerano e o vassalo, então. O vassalo, em contrapartida, ele pode ser suzerano de outra pessoa, né, de outro vassalo, né? Então, existe esta possibilidade, né? O servo, como a gente havia falado anteriormente, ele não tem possibilidade de... ele não é livre totalmente, ele está preso à terra, como a gente diz, né? Mas ele não é um escravo, ele não pode ser negociado, né? Então existe essa diferença. Ele não pode trabalhar para outro senhor feudal sem o consentimento do seu senhor, né? Ele tem que ficar preso naquela propriedade, trabalhando ali com sua família na propriedade do seu senhor. Vamos adiante. Então, falei sobre as duas relações. Os tributos que os servos pagavam, né? Então, por exemplo, tinha a corvéia, que era trabalhar 3 dias de forma gratuita no manso senhorial, que é a parte das terras, das melhores terras lá, das melhores propriedades do seu senhor.
A talha, que era pagar por usufruir, né, por parte da produção agrícola que o servo realizava nas suas terras, parte, geralmente metade, ia para o senhor feudal, então. Tá? Esta é a talha. Vamos seguir agora aqui. A banalidade, então. O servo pagava um tributo por utilizar, por exemplo, as ferramentas que pertenciam ao senhor feudal, né? Um moinho, um forno, algo nesse sentido, ou até um imposto ali, um tipo de um pedágio por utilizar uma ponte para atravessar um rio, né? Então tinha isso. A mão morta também, porque, por exemplo, quando um familiar do servo, geralmente o pai de família, né, do servo morria, né, aquele que herdava a sua posição ali de líder da família tinha que pagar um tributo para o senhor para se manter nesta condição, trabalhando ali nas terras do senhor. Então, quando morria, por exemplo, o pai de família do servo, aquele que ficava no lugar dele, então tinha que pagar também um tributo. Tinha o tributo de captação também, que era pela quantidade de servo que tinha nas terras do senhor. Então, se tinha 10 pessoas, né, se pagava por estas 10 pessoas. Se tinha 20 pessoas na família, se pagava o tributo por cabeça, né? Por captação vem daí. Pagar por cabeça, então, certo? Então, eram inúmeros tributos e esta relação era uma relação que não havia mobilidade social também. Havia 3 estamentos principais, né? 3 posições sociais, 3 camadas sociais, onde o clero estava no topo, os nobres depois e mais abaixo os servos. Era uma hierarquia social que existia, então, no período medieval ali. O servo, então, não poderia chegar a um patamar mais elevado. Era uma hierarquia rígida, então, não havia mobilidade social, como, por exemplo, hoje existe a possibilidade do pobre se tornar rico e do rico se tornar pobre, né? Se ele não administrar o dinheiro dele, existe essa possibilidade. Na época, então, do feudalismo, ali, o servo não tinha mobilidade social, né? Então, a gente diz que era uma hierarquia rígida, então. E isso era comum, então, nesse período aí medieval, tá? Rotação trienal das terras. Então, as terras geralmente era dividida em 3 partes, onde a primeira parte, por exemplo, ficava descansando, né, das terras, e as outras 2 partes tinha produção agrícola nelas. No outro ano, aquela parte que descansou teria uma produtividade. E uma das partes que havia produção no ano anterior, agora descansa, né? Então, são 3 anos de rotação trienal. A Terra, ela precisa descansar, né? Uma das partes da Terra precisa, em cada ano, descansar para poder, né, se regenerar ali e se tornar uma terra fértil, né? Então, nesse sentido aí, era a rotação trienal que existia nesse período aí do feudalismo, tá? E para concluir aqui, o senhorio, então, era a unidade territorial ali do senhor, e havia, então, 3 tipos, 3 divisões. Manso senhorial, a parte do uso comum, né, de todos, e o manso servil. O manso senhorial, as melhores terras, as terras de uso comum, onde todos poderiam usufruir das terras, e por último ali, as terras o manso servil, que eram as terras utilizadas pelos servos. Era uma pequena parte, né? Certo, gente? Então, um grande abraço para vocês aí, e mais adiante vamos postar um novo vídeo aí sobre o período medieval, com outro tema daí então. Certo? Grande abraço para vocês e até a próxima.